sobre o caminho para a resposta de Deus, e hoje é a mensagem número 2. Vamos terminar no domingo que vem. E eu pergunto aqui então para você, você quer receber resposta de Deus? Sim ou não? Ok. Você quer viver numa dimensão diferenciada? Porque para receber resposta de Deus não dá para ser de uma forma normal. Não dá para ser do jeito qualquer. Nós estamos aprendendo aqui com Daniel sobre como recebermos essas respostas. Vimos aqui então, no domingo passado, que ao aprender com Daniel, a forma como ele é, como ele pensava, como ele agia, por que Deus dava respostas para ele? Porque anjos vinham e davam resposta para Daniel. O que fazia com que Daniel fosse um homem diferenciado? Porque se está na Bíblia é para nos ensinar, é para que possamos aprender e possamos praticar, possamos viver isso. Na mensagem anterior nós vimos algumas características fundamentais ali nos 2 primeiros capítulos. Mentalidade de consagração. Ali no primeiro capítulo nós vimos que Daniel, juntamente com a sua célula, os seus amigos, eles se consagraram a Deus, não se deixaram contaminar pelas coisas do outro povo, do povo persa. E Daniel, juntamente com seus amigos, andaram em comunhão, andavam juntos. Nós vimos ali no capítulo 2, no momento em que Nabucodonosor, o rei, ele intentou matar todos os sábios, porque os sábios não souberam qual era o sonho que Deus tinha dado para ele, porque o rei falou assim: vocês vão ter que saber qual o sonho que eu tive e interpretá-lo. Tarefa difícil. Tentaram ainda falar para o rei: não, conta para a gente o sonho, né? Tinha que ser algo sobrenatural. E aí então o rei viu que os sábios estavam ali enrolando ele e falou: vou matar vocês tudo. Aí Daniel então se prontifica a interpretar, a receber de Deus essa resposta, para que ninguém fosse morto. Daniel se prontifica, ele aciona os seus irmãos. Isso fala de intercessão coletiva, que tem alto poder, por isso que nós andamos em família, andamos em pequenos grupos, por isso que nós não somos uma igreja de culto. Nós temos culto, mas andamos em células, em pequenos grupos, em comunhão, justamente para isso, porque isso é princípio bíblico. E a intercessão coletiva tem muito poder. Tem guerras que a gente só vence com intercessão coletiva. Andando em comunhão, não apenas no culto de domingo, que também faz parte dessa dinâmica de vida como igreja, mas não é tudo. Mentalidade de consagração, andar em comunhão, intercessão coletiva, se importar com o decreto de morte na vida do próximo. Daniel se importava com o decreto de morte, se importava com o seu povo, com a sua família, e nós vamos ver isso até mais no domingo que vem. Mas já vimos também no domingo passado, porque é uma pessoa que se inclinava em compaixão, se importava com as outras pessoas. E aí então ele se deixou usar por Deus, deixou Deus usar a sua vida para salvar. E esse é outro ponto. Estamos aqui compreendendo a vida de Daniel. Ele deixou Deus usar a vida dele. Então entendemos que precisamos deixar Deus usar a nossa vida. E entendendo isso, então, nós vamos para o capítulo 10, ali nos versículos no versículo 12 apenas, hoje. Vamos ler exatamente o que o anjo falou para Daniel, isso já lá no capítulo 10, para a gente poder dar o ponto de partida para o que vamos refletir hoje. Então, no capítulo 10, versículo 12, o anjo diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Oh, coisa boa demais. Eu vim em resposta a elas. Por isso que nós estamos meditando no caminho para a resposta de Deus. Porém, isso aqui está no capítulo 10. Esse aqui é um momento auge ali na vida de Daniel, porque muitas revelações vieram para o tempo de Daniel, para o tempo futuro e para esse tempo que nós estamos vivendo agora, 2.600 anos depois.
foram tesouros que Deus deu para Daniel. Olha só, Deus não revelou apenas aquilo que era para o tempo dele, mas para o futuro também. Isso é maravilhoso demais, né? Quando a gente compartilha algumas coisas, alguns tesouros com alguém, é porque a gente confia, não é verdade? E a gente vê aqui Deus falando sobre Daniel, não tenha medo. Você vê também ali nos versículos do capítulo 10 falando, o anjo falando ali, nos versículos anteriores, você é um homem muito amado, Daniel. Então, todos nós queremos ser amados por Deus, queremos ser vistos assim no reino dos céus. Sim ou não? Então, entendendo isso aqui, esse contexto, sabendo que Deus deu, não foi uma resposta, foram várias respostas para Daniel. Entendendo que Deus trouxe, ou melhor, proporcionou algo tão especial na vida de Daniel, eu quero isso, você quer isso? Você quer encontrar o caminho para receber as respostas de Deus? Antes do capítulo 10, nós temos os capítulos 1, 2, 3, hoje nós vamos entrar aqui no 3 e no 4, para poder absorver um pouco mais do que a vida de Daniel fala para as nossas vidas. Lá no capítulo 3, esse acontecimento ali é cerca de 580 anos antes de Cristo. O rei, aquele mesmo que tinha recebido a revelação de Daniel, do sonho, e aí Daniel foi lá, recebeu a resposta de Deus, falou que sonho que era, interpretou o sonho, falou que devia ser feito, o que queria acontecer. E aí então Daniel vai e leva os seus amigos ao ser promovido lá como um grande homem no reino da Pérsia. Ele leva os seus amigos com ele, está lá no capítulo 2, e exatamente esses amigos dele, aqueles amigos que intercederam por Daniel para que ele recebesse a revelação do sonho, que agora são chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles são o centro da história no capítulo 3. Daniel se propôs lá no começo a se consagrar a Deus, pediu para o eunuco, olha, eu e os meus amigos. Então você vê que ele andava com os amigos e você vê que o Daniel é um líder, é o líder daquela célula. E aí você vê então Nabucodonosor fazendo uma estátua ali no capítulo 3, colocando todo mundo para adorar a ele. E aí então é óbvio que os seus amigos não corresponderam, porque eles só adoravam a Deus, não adoravam outros deuses. E aí então as pessoas do reino começaram a botar pilha no rei, falando, olha rei, é o seguinte, se alguém não te adorar, tem que ser digno de morte. E assim foi. Armaram para Sadraque, Mesaque e Abidnego, e aí então foram jurados de morte, amarraram os três, prepararam a fornalha. E eu quero ver com você ali no capítulo 3, versículos 16 a 18, ali como está escrito, para você entender melhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Você imagina você de frente para o presidente da república. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Olha o 18, gente, que é bem importante também. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E aí nós vemos aqui esses amigos de Daniel completamente consagrados a Deus, igualzinho a Daniel como nós vimos antes. Eles não cederam nem mesmo à morte. Eles não negociaram, eles não foram moles, não amarelaram na frente do rei. E falaram, o meu Deus pode livrar.
Só que é o seguinte, se ele não livrar, está tudo certo, nós não vamos te adorar, porque nós cremos no nosso Deus. Isso fala muito aos nossos corações. Eles permaneceram consagrados, mandaram acender a fornalha 7 vezes mais forte, para que eles fossem ali, queimados de uma forma bem brutal. Lançam eles na fornalha, só que eles não se queimam. Aparece o quarto homem, diga, quarto homem. E aí começam a ver, nós não tínhamos lançado 3, tem 4 lá dentro e eles não estão se queimando. E no final da história você já deve saber. Os guardas que foram jogar eles ali dentro foram queimados sem entrar. Só ali na entradinha já foram queimados. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego saíram ilesos. Esse é um sobrenatural de Deus que continua acontecendo. Deus promove milagres, Deus promove sobrenaturais maravilhosos, como nós já vimos aqui. Tivemos um testemunho no domingo passado e tem vários acontecendo. Eles experimentaram da resposta de Deus, mas uma coisa que fala muito aqui ao nosso coração é essa total confiança no poder de Deus. Permanecer consagrado a Deus, se posicionando contra o sistema do mundo. Lembrando que estamos aqui indo em direção ao caminho para a resposta de Deus. E precisamos aprender isso. Porque eu penso que os 3 poderiam, mais ou menos, dar um jeitinho para poder se escapar da morte, para poder não sofrer ali nenhuma condenação do rei. Mas eles não, eles permaneceram consagrados a Deus. Eles foram fiéis. Como é com você? Quando você se sente pressionado, você cede ou você se mantém firme, independente do que possa acontecer? E aí a gente vê ali os 3 falando, Deus pode nos livrar. Mas se não livrar, ainda assim nós não vamos adorar você, Nabucodonosor. Qual é a tua resposta quando as propostas vêm? Essa é uma coisa que a gente precisa lembrar nessa noite. Nos avaliarmos. Quando vêm as propostas desse mundo tentando fazer você se inclinar para alguns ídolos desse mundo, os ídolos do dinheiro, do emprego, de um amor, de uma paixão, de um prazer, tantos ídolos que nos seduzem e nos atraem e nos tiram do caminho para a resposta de Deus. Mas quando permanecemos consagrados a Deus, quando não negociamos, nós podemos experimentar do sobrenatural. Alguns escapes vão tentar te seduzir, algumas mentirinhas, distanciamento, segurar as coisas para você, ser individualista, sonegar um pouquinho, um imposto aqui, um imposto ali. Afinal de contas, ninguém está vendo. Dá um jeitinho, negociações, permissividade. Como é com você? Essa é a primeira análise que a gente faz nessa noite. Neste caminho, a bênção se perde. Mas, se você, a partir de hoje, tomar uma decisão de confiar completamente no Senhor, aí os caminhos das respostas se abrem. O agir sobrenatural de Deus vem em qualquer possibilidade de resultado. Faça a coisa certa. Amém? Diga eu recebo. Ainda que os resultados humanos possam parecer derrota, faça a coisa certa mediante a palavra do Senhor, porque é Ele quem te honra. Que você sirva a Deus, que você se incline para Deus, trazendo a presença dEle para a sua vida, para a sua casa. Eu me lembro de uma situação, me lembrei quando eu estava meditando nessa palavra, quando eu tinha, isso faz 13 anos atrás, quando eu tinha uma clínica de personal e estava no começo do negócio, primeiro ano, estava rendendo, estava indo bem, estava crescendo. E aí Deus nos direcionou
para comprar uma casa, que era do lado da casa que nós estávamos. E houve todo um sobrenatural de Deus, que era um imóvel que, olhando com olhos humanos, era impossível da gente comprar por conta do tamanho e do valor. E aí, então, Deus nos direcionou a comprar aquela casa, que, humanamente falando, não dava, gente. Eu tremia as pernas, mas confiava no Deus Todo-Poderoso, porque de forma alguma a gente quer ficar devendo, né, ser derrotado. E aí, então, fomos para comprar aquela casa. Eu era autônomo, não tinha olerite, né, por ser profissional liberal. E aí, então, só que para comprar aquela casa financiada pela Caixa Econômica, eu precisava ter comprovação de renda, como vários aqui já compraram um imóvel pela Caixa, sabe como é que funciona. E eu não tinha comprovação de renda. Então, fui ver na Caixa Econômica como é que fazia, e eu tinha que pagar, fazia já a declaração ali, tem contador aí, né? Sabe como é que funciona? E eu tinha que pagar vários impostos relacionados àquele montante dos valores que entravam no meu negócio para, então, mostrar que eu tinha um faturamento bruto. E aquele faturamento bruto dava para comprar aquela casa no valor bem alto, em uma casa bem grande, que dava para a gente fazer o estúdio, a clínica, e também morarmos na outra parte da casa, de tão grande que ela era. Só que eu me vi diante de um valor astronômico para pagar de imposto. De imposto, não era da casa. Um valor gigante, porque eram de 6 meses. Impostos relativos ao faturamento bruto de 6 meses e ainda em atraso. Pensa. E aí, então, conversando com o dono da casa, ele queria vender aquela casa para mim de qualquer jeito. Um homem que Deus foi lá e tocou, porque as circunstâncias eram completamente contrárias. E aí, então, ele falou assim para mim, Sérgio, ele era empresário, ele falou assim para mim, Sérgio, eu te dou o lerite da minha empresa. Eu coloco lá o valor que precisa e o valor, eu acho que na época eram uns 12 salários mínimos, 13. Eu coloco você como empresa, como funcionário meu e tu leva os olerites e tá tudo certo. Não tem problema não. Eu levei uns 10 segundos naquela guerra de abinho e anjinho, né? Só que rapidamente levou uns 15 segundos para eu já falar para ele, não. Não, mas como assim? Não tem problema nenhum. A responsabilidade é minha. Eu emito. Não vai dar. Não vai dar. Eu, de um lado, tinha essa proposta e do outro, tinha lá uma conta gigante para pagar e eu não tinha aquele valor. Eu ia usar os especiais das duas contas e mais um valor que iria entrar ainda. E aí, assim eu fiz. Falei, Senhor, está na tua mão. Ninguém ia saber, né? Mas o mundo espiritual sabe. E eu, então, fui lá, pedi para o contador emitir os pagamentos, fui fazendo os pagamentos, e eu só sei que no final, gente, foi uma grana, olha, olhando assim humanamente falando, dá uma dor, né? Porque é muita grana que vai para o governo. Mas eu estava fazendo a coisa certa. Doeu, faltou, mas passou e a gente venceu. Depois Deus foi abrindo porta, o negócio cresceu vertiginosamente e foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas eu poderia usar esse dinheiro para outra coisa. Às vezes a pessoa pensa assim, eu dou esse dinheiro para a igreja. É engano, gente. Honra a Deus pagando as suas contas. Honra a Deus não cedendo. Honra a Deus. Honre a Deus. Não se incline para as propostas. Falei lá pro vendedor, pro vizinho, falei, não dá, eu vou fazer o levantamento, eu vou dar o jeito. E o financiamento foi rapidíssimo, em 60 dias a casa estava comprada. Foi uma coisa assim que eu vi Deus botando a mão e ao redor também, fazendo prosperar. Como é bom servir a esse Deus Todo-Poderoso. Mas a gente vai ver algumas coisas aqui, por que essas coisas acontecem. Outro aspecto aqui na vida de Daniel é que ele fazia discípulos. Daniel,
tinha ali os seus 3 amigos que andavam com ele, e lá no capítulo 2, no versículo 49, como eu falei antes, foi Daniel que trouxe, deixa ali a passagem projetada, Daniel que levou os seus amigos para irem ao reino, para servirem lá com cargos importantes. Eram os amigos dele. E você vê, então, esses 3 amigos tendo respostas como Daniel fazia, com integridade, e também experimentando o sobrenatural de Deus. Esse é o caminho para a resposta de Deus. A gente aprende com Daniel assim, ó, multiplica aquilo que Deus te deu, aquilo que você aprendeu. Faça discípulo, se importe com os outros. A vida de uma pessoa, ela ganha significado quando entende o propósito de transformar a vida do próximo. Onde você estiver, tudo aquilo que você possa fazer tem um significado de transformar a vida do próximo. Seja tendo um negócio, seja uma função no seu trabalho, abre o seu coração para entender que você não está ali só fazendo algo para ganhar o salário no final do mês. Comece a enxergar de uma outra forma, abre os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, porque a sua vida, você que é homem, mulher de Deus, a sua vida tem um significado aqui nessa terra. Você não vive só para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar, para comer, para morar, para adquirir e depois morrer assim do nada. Não, a sua vida tem um propósito. E por mais que você ache que o teu trabalho seja o mais simples possível, aonde quer que Deus te colocar ou te colocou, existe um propósito de Deus lá naquele lugar, de você ser luz naquele lugar, de você levar o amor de Deus, de você falar do amor de Deus, daquilo que você tem experimentado, de você semear essa semente de vida eterna no coração das pessoas que estão ao teu redor. Então, nunca se esqueça disso. Existe um propósito na sua vida de quê? De multiplicar esse amor maravilhoso que Deus tem na vida das pessoas que estão ao teu redor. Faça discípulos. Fale do amor de Deus. A sua vida influencia as pessoas ao seu redor com o caráter de Deus, com a presença de Deus. Abra-se a isso. Que seja assim a partir de hoje mais intensamente. Que a sua vida venha influenciar as pessoas ao teu redor. Estimulá-las a fazerem as coisas certas. Estimulá-las a buscarem os princípios de Deus, para que elas encontrem a vida eterna, para que elas encontrem a vida de Deus, para que elas encontrem também o caminho para a resposta de Deus. Amém? Guarde no seu coração. E aí vemos no capítulo 4, isso cerca de 570 anos antes de Cristo. E aqui tem um detalhe muito interessante. Nabucodonosor sonha com uma grande árvore arrancada. Isso aí é cerca de 30 anos depois daquela primeira revelação, que foi cerca de 600 anos antes de Cristo. Há 2.600 anos atrás. Cerca de 30 anos depois, Nabucodonosor tem um sonho, uma visão, e ele chama Daniel, ele lembra de Daniel. Daniel, vem cá interpretar, porque nenhum sábio conseguiu interpretar esse negócio aqui. Vai Daniel de novo. Só que é o seguinte, 30 anos depois. Isso falou muito no meu coração. Sabe por quê? Porque os anos vão passando. Daniel teve ali um momento auge, quando ele saiu ali de apenas homem simples e foi para uma posição de status no reino Medo-Persa. E 30 anos se passaram e a gente vê aqui Daniel ainda um homem cheio da presença de Deus. O tempo passou. Daniel é chamado, aparece uma oportunidade, diga oportunidade. Você está preparado para uma oportunidade que possa aparecer amanhã? De entender o caminho de Deus? De entender a resposta de Deus? De ser usado por Deus? De entrar em outro momento da sua vida espiritual? Depois de 30 anos, o testemunho de Daniel ainda estava falando. Depois de 30 anos, Daniel ainda era considerado. Depois de 30 anos, alguém ali lembrou, que é no caso o rei, que Daniel tinha aquela habilidade, aquela capacitação de Deus.
Você está hoje no seu melhor nível espiritual? Na sua melhor condição? Ou você ainda está vivendo de outros momentos que aconteceram, de momentos pontuais na sua vida com Deus, na sua vida espiritual? Deus quer que você se levante hoje. Essa é a vontade do coração de Deus, que você hoje se posicione para estar numa condição de receber as respostas dele. Estamos aqui absorvendo de Daniel, mas a gente vê aqui constância na vida de Daniel. Apareceu uma oportunidade e ele aproveitou, muito bem aproveitada. Ele vai lá e revela para o Nabucodonosor. Só que tem mais uma coisa. Ali no capítulo 4, Daniel foi revelar o sonho e o sonho não era legal para o Nabucodonosor. Não era um sonho assim, ó. Ó, rei, vai vir bênção na sua vida. O negócio vai ficar bom. Deus tem bênção para ti. Não, 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 não. Olha o versículo 27 do capítulo 4 que... Olha como é que era o negócio. Ele conta o sonho, revela, porque o negócio não era bom para ele, para o rei, e ele termina dizendo assim para o Nabucodonosor. A gente não tem uma noção do que é falar com o rei, porque a gente não está numa monarquia, a gente não está acostumado com isso, né? Mas a gente não tem noção do que é estar na presença do rei e falar com o rei. Mas ele chega ali para o rei e fala assim, ó, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade na cara do rei. Pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Daniel deu nos dedos, como a gente diz, né? Do rei. Pensa. Se coloca no lugar dele. Você falaria assim com toda frieza, clareza. Ô, amado rei, querido, quem dera eu pudesse te dar boas notícias, mas é o seguinte, renuncia os teus pecados, campeão. Você está fora. Faz assim, assim, segue meu conselho, reizão. O rei podia mandar matar ele. Vem cá, você está maluco? Você está falando para mim? Você está falando com o rei, rapaz. Você acha o quê? Está se achando quem? Poderia fazer isso, mas Daniel foi íntegro naquilo que Deus mostrou para ele. Ele não foi politicamente correto. Ele foi verdadeiro, autêntico, independente da situação ou de quem o cercava. E aqui, mais uma vez, a gente se depara com situações de pressão que acontecem na nossa vida. Quando estamos com outras pessoas, talvez até pessoas de autoridade, que podem mudar o curso de alguma área da nossa vida, um chefe no emprego, um gerente lá no trabalho, uma pessoa na família, amigos com os quais você está num ambiente legal, agradável, e aí você é colocado numa situação de prova, porque isso vai provar o seu caráter, isso vai provar a sua integridade. E aí então, como é que você vai se posicionar? A partir de hoje, você vai se posicionar como Daniel, sendo íntegro à palavra, não fazendo concessões, sendo autêntico, verdadeiro, em amor, mas sendo verdadeiro. Ainda que isso possa te trazer, humanamente falando, algum prejuízo, mas você vai se manter firme, santo, separado nas suas palavras, nas suas ações e atitudes. E se por acaso você errar, você ceder, retome, peça perdão, mude, comece de novo, faça a coisa certa, para que você possa continuar no caminho para a resposta de Deus, para que você viva na presença dele. E tem mais um outro detalhe aqui. Olha o versículo 29. Olha o que aconteceu. Quais são as duas primeiras palavras do versículo 29?
Diga aí comigo. Quanto? 12 meses. Isso aí é um ano. A profecia, a revelação, a palavra só foi se cumprir um ano depois. E eu fiquei imaginando ali, na minha conversa com Deus, cara, Daniel deu nos dedos do rei. Você está conseguindo imaginar a situação? Só que passou um mês, passaram 2, passaram 3, passaram 4. Eu fiquei imaginando, o que aconteceu nesses 2 meses? A Bíblia não fala. Mas como é que você se sentiria? Você chegou para uma autoridade e você liberou uma palavra, um decreto complicado, e aquela palavra ainda não se cumpriu. Que coisas talvez você ouviria das pessoas ao seu redor? O que iam falar de você? Iam te elogiar ou criticar? Iam falar bem ou falar mal? Iam certamente colocar em suspeição a sua integridade? Iam caluniar você, iam falar mal? Isso deve ter acontecido com o Daniel. Eu fico imaginando. Mas só que a resposta veio. Repita uma coisa comigo, por favor. O tempo fala. O tempo fala, gente. O tempo fala. Vale a pena se manter íntegro. Ainda que você passe alguns meses por algum deserto, ou por algum problema, ou por algum prejuízo, no final das contas, vai dar bom. Eu passei uns tempinhos de prejuízo ali naquela situação que eu falei. Prejuízo financeiro. Mas valeu a pena, porque depois tudo se reverteu ao tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. Deus tem os seus modos de fazer as coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele responde aos seus filhos, aqueles que se mantêm íntegros na presença dEle. E que isso continue aquecendo o teu coração agora, como está acontecendo. Que isso continue a mexer com você agora, porque eu sei que você está fazendo uma análise da sua vida agora em algumas áreas, porque vem algumas áreas que às vezes a gente tem concessões, tem situações que a gente cede, mas o nosso papaizão está falando para nós, filhos, vocês estão aqui para receber essa palavra para vocês entrarem numa nova dimensão, numa outra dimensão de vida comigo. Eu senti de falar algo de Deus aqui agora, veio um zap do céu agora, eu vou falar, não vou me conter. Você, igual o Daniel, verdadeiro e autêntico. Não estava planejado em nenhum momento eu falar isso. Às vezes a gente faz algumas concessões por conta das nossas vontades. E essa palavra é direcionada para aqueles que são membros dessa igreja faz algum tempo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O que está me vindo na mente aqui agora? Todos nós podemos tranquilamente beber bebida alcoólica. Sim ou não? Não é proibido, não é pecado. Mas sabe o que é pecado na Bíblia? Quando a gente dá um testemunho para as outras pessoas. Tu já está lá um tempão, tu diz que você é cristão. E aí, lá naquele lugar onde tem um monte de gente, não tem problema de você tomar uma bebida. Para você não tem problema, mas talvez para os outros tenha. Porque você está comunicando assim, ó, tá tranquilo. Então, às vezes, pode ter alguém que tem problema com bebida. Ah, mas já que o fulano que não tem problema, vou tomar também. Aí traz problema para ele. É isso que Paulo nos ensina. Isso é por amor aos outros. Então, a gente não bebe, não faz algumas coisas, é porque a gente não pode? A gente pode tudo. Pode tudo. Mas quanto mais nós crescemos na presença de Deus e a compaixão vem no coração, nós deixamos de fazer algumas coisas por amor às pessoas. Uma vez eu fui num casamento, eu fiz o casamento de uma pessoa que tinha recém-batizado na igreja. E aí sento na mesa. E aí está lá
o líder da célula tomando cerveja, o outro irmão da célula, o co-líder, tomando cerveja, e estava lá outra pessoa tomando cerveja. E eu tomando Guaraná. E eu fiquei pensando, puxa, cara, a gente aqui com uma oportunidade gigante de falar do amor de Deus. Eu tinha recém falado ali no casamento, na ministração, na celebração. Pô, e aquilo tudo sendo quebrado agora aqui. E as pessoas não perceberam. Gente, não estava programado falar isso. Isso aqui é de Deus para alguém. Eu não sei quem. Talvez até quem está ouvindo aí no vídeo. Mas isso é amor. A gente se importa, como cristãos, como irmãos, a gente se importa com as pessoas. A gente não pensa só em nós mesmos. Nós queremos que as pessoas sejam salvas e que não sejamos pedra de tropeço para ninguém. Esse é um exemplo, tem outros exemplos também. Então, que você guarde isso no coração, que você peça a Deus revelação, entendimento, para que as respostas do Senhor venham para você em nome de Jesus. E eu vou aqui para o final dessa mensagem, porque tudo isso que nós acabamos de ver aqui, da parte de Daniel, tem a ver com uma palavra: integridade. Você quer viver no caminho das respostas de Deus? Você quer ter experiências constantes, contínuas com Deus? Espirituais, sabendo que anjos estão com você. A gente viu aqui, é anjo aparecendo, é sonho sendo revelado, é resposta chegando, é o céu se abrindo, é Deus exaltando, é Deus mostrando o caminho. É óbvio, eu não preciso perguntar, todos nós queremos isso, mas tem um caminho. E nós estamos aqui absorvendo de Daniel para a gente colocar em prática. Então, o que precisa ser mudado na nossa vida hoje? O que precisa agora virar uma chave? Integridade fala de ser íntegro, inteiro, totalmente. Vamos trazer aqui uma ilustração para ficar bem fácil. Os casados digam, estou aqui. Então, você casou com a pessoa, e aí eu pergunto para você, você casou e você quer que essa pessoa viva 100% para você ou 90%? Aí está lá. O marido pergunta para a esposa, e como é que você está? Não, eu tive lá um rapaz lá do trabalho, ele estava me cantando, mas eu não fiz nada, eu só fiz um carinho no peito dele. E não fiz nada, nem beijei. Não beijei, não fiz nada com ele, nada demais. Como é que você se sentiria, marido? Eu não fiz nada, eu só fiz um carinhozinho no peito do rapaz. Esposas. Aí o marido fala assim, ó, tô cutucando, né? Tivemos ontem, quem teve ontem aqui tá tudo certo, né? Amém? Foi benção aqui? A noite de casais aqui? Ajustando a nossa expectativa e aceitação. Bom, aí se chega o teu marido e fala, olha, tinha uma situação lá no trabalho e, olha, eu não fiz nada demais, eu só dei uma mordidinha no pescoço dela. Como é que seria, Lucas? Como é que seria, Ronaldo? Aí a outra pessoa falando para você assim, não, olha, eu tô contigo, eu sou todo seu, sou toda sua. Só passei a mãozinha no peito, dei a mordidinha no pescoço, só isso, nada demais. Você se sentiria 100% amado ou ia ter uma defasagenzinha? Certo? Essa ilustração nos mostra como nós devemos ser para Deus. Não é 90%. Não é 98%. Não é 99%. Não é 99,9%. É 100% para Ele. Isso é integridade de corpo, mente, espírito. É isso que Deus quer de você. Foi para isso que Ele se entregou por amor a você, porque Ele te ama demais. A diferença do relacionamento conjugal para o relacionamento humano é que Ele continua nos amando mesmo que nós venhamos flertar com o mundo. Mesmo que venhamos nos entregar, ainda que em parte, para o mundo. Ele continua nos amando e continua nos chamando. Vem, porque eu continuo querendo você. E eu quero te mostrar os caminhos.
as respostas. Eu me entreguei na cruz por você. Eu deixei derramar todo o meu sangue por você. Mas essa integridade que nós vemos aqui na vida de Daniel, ela vai crescendo na nossa vida à medida que nós vamos conhecendo a Ele. Porque quanto mais nós conhecemos esse Deus maravilhoso, mais a gente fica apaixonado. Mais cresce a nossa confiança nele, porque nós vemos uma manifestação de poder, de graça e de amor. Nós vamos experimentando isso e são coisas que ninguém pode tirar de nós. Não tem como. Porque nós experimentamos e é bom demais, e é o lugar mais seguro do planeta Terra. A integridade no espírito, na mente, no corpo abre caminho para a resposta de Deus. Que em nome de Jesus você continue permanecendo nessa caminhada. E nós vamos finalizar com 1 João, capítulo 5, versículos 18 a 20. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, e agora ele fala de Jesus, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Ainda que possa parecer um prejuízo, uma postura sua de integridade, ainda que possam falar mal de você, ainda que possa ser doloroso ou complicado, mantenha-se no caminho reto, com integridade ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. Porque você se mantendo na condição de integridade, o maligno não pode te tocar, nem ninguém. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está todo sob o poder do maligno. O mundo está desse jeito aí, mas a gente não vai se adequar, se conformar ou entrar na forma desse mundo. Sim ou não? Nós vamos nos manter na transformação da nossa mente, como diz em Romanos 12. Nós vamos nos manter inteiros para Deus, não 99%, 100%. Essa vai ser a motivação dos nossos corações. Isso vai queimar no teu coração a partir de hoje, para o resto da sua vida aqui nessa terra. Em nome de Jesus, para que você possa conhecer a manifestação, o amor, o poder desse Deus que é maravilhoso, é soberano, é sobre tudo e todos. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quanto mais alguém conhece a Deus, quanto mais você se mantiver com a motivação do seu coração mais íntegra para Deus, mais você vai conhecê-lo, mais você vai confiar nele, mais você vai experimentar dele. Não perca essa oportunidade. Mas você vai crescer em integridade, porque não tem como ceder para outros desejos, outras situações, outros valores, porque não é uma decisão sábia. Porque você tem o melhor de um lado e você tem as propostas desse mundo de um outro lado. E se a gente conhece esse Deus, não tem como ceder, não dá. Porque esse amor é tão forte, é tão maravilhoso, é tão lindo, é tão bom, que não dá para ceder para outras coisas. Não tem como, não dá nem para comparar. Então, quanto mais a gente conhece esse amor, mais a gente quer estar envolvido nele, mais a gente se entrega para ele. As provas vão continuar vindo, os testes vêm, as tentações também, mas existe aquele que é o melhor, existe aquele que a gente conhece, existe aquele que é o verdadeiro Deus e a vida eterna, é Jesus. E aí então, quanto mais nos entregamos, mais queremos viver como vimos aqui na vida de Daniel, porque conhecendo a ele, a gente quer viver em comunhão, conhecendo a ele, a gente quer viver em discipulado, conhecendo a ele, nós colocamos em prática a intercessão coletiva. Quanto mais nos entregamos a ele, mais nós nos importamos com os decretos de morte das pessoas que estão aí fora. A morte já está decretada.
Se morrerem hoje, vão para o inferno. E a gente vai crescer nisso, porque quanto mais conhece esse coração de Jesus, mais o nosso bate, mais o nosso ver para o outro com esse olhar de compaixão, e nós queremos ser usados por Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. Quem concorda, diga amém. E eu declaro em nome de Jesus, agora, coloca a mão no teu coração aí no seu lugar. Eu declaro em nome de Jesus que a sua vida fará a diferença na vida do próximo. Você fará discípulos, permanecerá consagrado perante as provas, confiando totalmente no poder do Deus que tudo pode, em nome de Jesus, e que venha sobre ti uma preparação da parte de Deus, um renovo da parte de Deus, para que você venha enxergar e aproveitar as oportunidades que virão em momentos improváveis. Em nome de Jesus, você entrará no momento da oportunidade, você experimentará da parte de Deus o seu mover, seu milagre, sua graça, sua unção, capacitação para continuar avançando em vitória, não no padrão da terra, mas no padrão do céu, em nome de Jesus. Amém? Diga, eu recebo. Então não se baseie na expectativa dos outros. Não se baseie nos rótulos que colocam em você. Não se baseie naquilo que esperam de você. Se baseie naquilo que Deus tem em você, constrói em você. Se fundamente naquilo que Deus tem para você. Se baseie na forma como Deus vê você, como filho e como filha. Cresça em ser autêntico, verdadeiro, íntegro para Deus. Deus está formando algo na sua vida e você está entendendo, talvez em parte, aquilo que Ele está fazendo nesse tempo. E é por isso que você está aqui nessa noite. Ele está preparando você para novos momentos, para novos tempos, para novas etapas, mas que você, como Daniel, esteja nessa condição de caminhar para a resposta de Deus. E que você tenha experiências sobrenaturais. Amém? Que assim seja em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé?